eu acabei me ocupando com o tema sobre a influência e a cultura italiana no mundo, e exatamente voltado ao jornalismo cultural. Então, lá na UERJ, acabei então desenvolvendo meu TCC sobre esse tema, e acabei descobrindo coisas que eu sequer nem imaginava, né? E vocês vão aqui, com certeza, apreciar as histórias de italianos que oficiosamente depois se tornaram oficialmente. Então, eu aqui quero apresentar agora essa mesa, onde eu teria, com toda certeza, a convidar muitas pessoas que estariam enaltecendo essas histórias. Mas eu selecionei algumas pessoas, até pelo dia, pela situação. Então eu quero aqui convidar, primeiramente, ocupando a mesa, o nosso presidente. O presidente que nós estamos resgatando a história da imigração italiana. Ficamos honrados em saber que ele é também um dos oriundos, lá da terra dos meus ancestrais, lá da Calábria. Lielma ficou muito feliz, né, em saber, né? E eu fiquei mais ainda. Então, estou me referindo ao doutor Caio Mirabelli, Caio Cesare, não é Cesare, é César Mirabelli, que ele, além de ser advogado, é jornalista, e ele preside essa comissão, a qual nós estamos aqui também, alguns membros, fazendo parte dessa comissão de Ciências, Políticas e Economia desta honrosa casa, a Ordem dos Advogados do Brasil, Rio de Janeiro. E para sentar ao lado Alfredo Apicella, que além de ser o presidente do Comitato Olímpico Nacional Italiano, ele também é um dos membros, inclusive me comunicou, que representa a estampa italiana, que preside o Giuseppe Arnaud. Eu quero também anunciar a presença do nosso Andrea Dorini, ex-conselheiro da região da Lombardia e ex-manager da Secretaria de Desenvolvimento de Economia, Indústria e Turismo do Espírito Santo. E a circunscrição do Consulado Rio de Janeiro, o Alfredo sabe bem disso, ela abrangia o estado da Bahia. Então, a circunscrição do Rio de Janeiro tinha Bahia, Rio de Janeiro e Espírito Santo, como circunscrição de todos os italianos ou descendentes que moram no exterior. E aí, o Dorini faz parte do estado onde a maior concentração, o maior percentual não de população, que nós vamos citar isso na palestra, ela está no estado do Espírito Santo. 65% da população, ou seja, numa estatística de 2000, para vocês terem uma ideia, num dado de 2.700.000, 1.700.000 são oriundos. Então tem um peso muito representativo, perdão. Bom, dando continuidade, me telefonaram aqui do Rio, dizendo, olha, eu tenho uma pessoa que é apaixonado, que não perde um programa seu, todos os domingos está lá ao vivo e tal. E essa família acabei conhecendo. Eu falei, mas espera aí, esse nome aqui não me é estranho. É Perlingeiro. Aí eu falei, nota 10. Aí eu falei, será que é ele? Aí eu falei, não, mas não, é o primo dele. É o primo, tá vendo? Você acertou, hein? Vai ganhar um prêmio, hein? É a cara dele, né? Então, o Ricardo Perlingeiro está aqui nos dando essa alegria. Ele desenvolveu um projeto de base lá na Roma, né? Associazione Roma, a Esquadra Roma, né? Onde eu tenho, assim, histórias fantásticas com os vários autores. Um deles é o Venditti, né? Antonello Venditti, que é uma música linda, Roma, e ele tem cada história maravilhosa. Só que ele hoje, depois da palestra, vai tecer o contrário de todos nós aqui. Nós estamos falando de imigração, e ele vai falar exatamente o contrário. Então, são algumas informações que vão ser diferenciadas de tudo aquilo que nós aqui, pelo menos a maioria, conhece. Bom, e aí então, eu tenho agora a presença da minha querida, ilustríssima, a eminente artista plástica, premiada internacionalmente. Inclusive, antes de chamá-la, vocês apreciaram 2 quadros lindos, da Justiça e um, né? Alguém gostaria de passear de gôndola?
Você? Olha quanta gente vai comprar aquele quadro. Olha quanta gente. Vai ser um leilão aqui, não vai ser uma disputa maravilhosa. Então, como tem várias gôndolas, não vai ter briga. Cada um vai pegar uma lá, entendeu? E tem aquele quadro lindo da justiça, né? Eu não vou tecer comentários com relação à justiça, né? Até em nome dessa obra linda, maravilhosa, porque eu quero convidar para sentar, ocupar a mesa, a minha querida artista internacionalmente premiada, Teresa Toscano. Obrigado, viu, Teresa? Muito obrigado mesmo. Bom, gente, esse lugar aqui está sendo reservado. Alguém conhece aqui, eu já ouviu falar do Dr. Paulo César Fructuoso? Muito, isso. Então, vejam o carinho e a honra que nós vamos ter. Então, mais uma vez, eu reforço essa promoção. Se vocês puderem contribuir com o projeto Itália Nossa, em primeira mão, o lançamento, aliás, a segunda edição do lançamento do Dr. Caio Mirabelli. Inclusive, nesta reedição, ele fala exatamente sobre o tema, sobre essa influência da parte econômica da imigração italiana. E ele está hoje lançando em primeira mão o livro, a segunda edição, qual eu agradeço à editora Drago, que está aqui o representante, o diretor. Muito obrigado, dando um aporte. Então, por R$19,90, que é o mesmo valor da revista, vocês terão gratuitamente a revista agregada à compra desse livro. E não sei se vai valer mais ou menos. Autografado? Com certeza é. Então tá. Então, o mesmo valor. R$19,90 autografado, onde vocês. Então é uma força para que todos nós, né, na área da cultura, na área do incentivo dos nossos trabalhos, cada um vistam uma camisa como se fossem vocês realizando, porque cada um de vocês, eu tenho certeza que vocês sonham em fazer um projeto, realizar um projeto. Então é um esforço que todos nós não estamos aqui interessados no ganho financeiro. Nós estamos interessados na execução daquilo que sonhamos. Quando ele me contou a história de escrever esse livro, da contribuição, ele não vive disso. Como eu, por exemplo, quem me acompanha, eu larguei tudo na minha vida. Quem conhece a minha trajetória, larguei uma vida estável. 30 anos de engenharia, com construtora, vários negócios. E me apaixonei porque era hobby, que era o projeto Itália Nossa. É do meu bolso que eu sustento esse projeto até hoje. É por isso que eu tenho moral de poder dizer para aqueles que prometem e chegam lá que o projeto ajudou e não contribuíram, é que eu tenho coragem de enfrentá-los. Essa é minha disposição, porque eu estou aqui hoje consciente em servir e não ser servido. Mas o projeto é necessário que cada um de vocês possam, aqueles que acreditarem, aqueles que desejarem manter as suas raízes vivas, de alimentar esse projeto, porque nós aqui, pelo menos, quem me acompanha há mais de 30 anos, sabe qual é a minha filosofia de vida. Então eu peço, a mão na consciência, se vocês querem valorizar e ter alguém que possa brigar, brigar que eu digo não é ficar com espada na mão, é lutar, desejar realmente fazer valer os direitos os quais nós lutamos, porque nenhum imigrante vai para outro país porque quer. Quando ele vai por uma razão. Mas esses imigrantes de várias nacionalidades não deixaram a sua terra natal porque quiseram, por uma razão. E eu conheço muito bem como cada um de vocês conhece. Tanto que, no relatar desse nosso tempo, várias histórias aqui vão ser contadas. E tem uma campanha maravilhosa que eu já vou antecipar para vocês, logo depois dessa abertura oficial. Então eu agora passo a palavra ao nosso querido presidente para poder dar continuidade a este evento. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é mais um dia de alegria, felicidade. Então vou começar a fazer a introdução do nosso evento aqui. Mas antes de continuar minha fala, eu preciso agradecer a presença dos membros da Comissão de Ciências Políticas e Economia da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio de Janeiro,
comissão que eu sou o presidente por 2 mandatos seguidos. Eu quero aqui agradecer a presença do Dr. Edson Alves Moraes, Alexandre Salvestrone, doutora Flávia Quintanilha Barros, que é a minha vice-presidente na comissão, doutora Bruna Leone, doutor Leonardo Moreira de Miranda. Quero agradecer também a presença do François Camargo, que é um colaborador da comissão e também é jornalista e é secretário-geral do Sindicato de Jornalistas do município do Rio de Janeiro. Tem um trabalho de base muito interessante, um projeto de trabalho de base muito interessante para o futebol brasileiro, que isso a gente vai conversar mais tarde com os nossos amigos aqui da mesa. Também quero agradecer a presença dos amigos da comissão, a Márcia, que é a especialista em massagem, masoterapeuta, especialista em dor. Quero também agradecer, já tem cliente aqui para a Márcia. Ela é ali atrás, já vou te apresentar. Também quero agradecer a presença do Bernardo. Bernardo está se especializando em iridologia, que é o estudo da íris dos olhos, é uma coisa muito interessante também, um avanço científico. Quero agradecer a presença de Gustavo Drago, que é o CEO da editora Drago Editorial, que publica todos os meus livros, tanto de Conscienciologia, Metafísica e Política. Quero agradecer também a presença da assessora dele, nossa querida amiga Michele. Como eu conheci ela há pouco tempo, é difícil memorizar, mas vamos memorizar o nome, Michele. Quero agradecer a presença de todos os amigos aqui. E antes do evento ser desenvolvido, eu quero fazer a apresentação do último integrante da mesa, que é o José Carlos Mazzello, nosso querido amigo, que é ítalo-brasileiro, é jornalista, administrador, CEO do Projeto Itália Nossa, diretor executivo da TV Rio, TV Itália, através do portal BRIM, Brasil Rede Internacional de Mídias, pós-graduado em jornalismo cultural pela UERJ, colaborador da Comissão de Ciências Políticas e Economia da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro. E há muito tempo, há quase 2 anos, que eu estou tentando fazê-lo se tornar o meu empresário, mas está difícil ele aceitar o meu pedido, está bem complicado, tem que botar o nome dele em oração. Tira essa dúvida aqui para mim, Mazzello. Eu quero aqui, então, já que os agradecimentos, não faltar aqui, não cometer nenhuma gafe, o meu querido professor que nos prestigia com a sua presença, o doutor professor Mário Próspero. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Trabalho lindo, maravilhoso. Então, Carlos Mazzello, como temos muitos futebolísticos aqui no nosso meio, eu vou falar na linguagem do futebol, vou passar a bola para Vossa Senhoria tocar e fazer o gol.
sei se eu somente fui tomado por emoção, mas eu acredito que esse vídeo, né, ele retrata uma história, né, para aqueles que realmente, sentado à mesa nos domingos, nas famílias italianas, né, tradicionais, sempre se fala, ou pelo menos se falava, né, das origens, não é, Joaquim? Então é uma coisa que nossos pais, de uma maneira, sempre passaram a imagem, ou pelo menos, mesmo com as lutas que tiveram, com as dores, né, os dissabores, né, Maria? De qualquer maneira, deram continuidade, fazendo com que seus descendentes pudessem valorizar a terra natal de seus pais, independente. Então espero que esse vídeo possa ter remetido, né, uma Itália de hoje, que na verdade essa Itália de ontem fez com que nós possamos cada vez mais termos a valorização como nós, que tanto eu vejo pessoas lutarem, né, para obter o reconhecimento à cidadania italiana. Bom, gente, partindo agora para essa pequena apresentação dessa palestra, vamos abrir então essa pequena apresentação sobre a influência da imigração italiana no Rio de Janeiro e seus efeitos econômicos. Eu vou aqui destacar, vocês estão assistindo na tela? Então, né? A tela está aí, a Tereza tem à sua frente, tá bom? Então, esse crescimento da colônia italiana no Brasil e no exterior, com toda certeza, ela foi em 3 ciclos. Eu estou colocando de uma maneira aqui, eu vou dando, evidentemente, uma pincelada, mas é importante que vocês possam entender que essa presença maciça ela teve 3 ciclos. Então, historiadores dizem que o Brasil há 30 milhões, já ouvi representantes da Itália que já ultrapassa 45 milhões. Existe uma razão para que esses números, quando vocês... né, não, mas eu ouvi 30 milhões. É que nós nos baseamos, pelo menos eu, estatisticamente, numericamente. Então, segundo o IBGE, em 2000, porque a cada 10 anos todos sabem que ele atualiza, mas houve um momento que ele não atualizou. Mas a Itália é o único país que há uma predominância de aumentar esse número. Porque, pela Constituição, o momento que a gente registra, né, a cidadania, existe um número que vai aumentando, porque o descendente passa a ter o direito, desde que haja uma comprovação daquele italiano nativo que ele não tenha se naturalizado, apesar de ter havido uma anistia em 1992, quando houve a presença de Mirko Tremaglia, que era o ministro do exterior, na época, acabou isentando alguns italianos que pediram a naturalização brasileira, assim como também nos 16 países onde a Itália se faz presente diplomaticamente. E essa razão fez com que as pessoas pudessem, no ano eleitoral, porque a Itália reconheceu, eu, por exemplo, quando fui para Roma, eu tive a oportunidade de entrevistar o secretário, o subsecretário, e ele me disse uma coisa que me emocionou bastante, que depois de muitos anos a Itália reconheceu que existe uma Itália fora da Itália. E que essa Itália fora da Itália, nós estamos falando de 60 milhões de italianos, aproximadamente, são 58 milhões e quase 60 milhões. Existe uma Itália fora da Itália, nesses 16 países. A predominância é maior na América do Sul. Então, eu não vou aqui estender para poder, dando continuidade, para que vocês possam entender bem essa passagem dessa imigração, quando no Brasil há uma predominância maior desse número. Mais de 50% da população dos italianos estão no Brasil. Depois, então, abrangendo Argentina e Estados Unidos. No entanto, existe um dado muito importante que os italianos residentes no exterior, nativos, a primeira e maior imigração está localizada na Argentina. Depois os Estados Unidos e depois o Brasil. Em torno de 1.200.000 e poucos mil, isso num dado de 1876 a 1920,
porque na verdade também há um número contraditório, uns falam 1874, outros 1876, mas essa primeira imigração, que na verdade seria a segunda, porque a primeira que nós vamos ver, simplesmente ela está aqui. Quando Américo Vespúcio, eu estou passando não, né? Não estou passando não. Então, avançando, esse é um quadro acima, onde os italianos por regiões, nós temos um número maior, e essas regiões têm um peso fundamental em devidas imigrações. No caso do Brasil, por exemplo, a região sul, ela é predominante de vênetos. E aí, então, existem outras regiões, que a região sudeste, ela tem também um lado muito predominante, que é o caso do Espírito Santo, como eu lhe falei, que a gente passando aqui, para vocês terem uma ideia dessas regiões sul e sudeste, onde se concentra a maior população de italianos nativos e descendentes. O Brasil passa a Argentina no número de média de filhos. Por isso que os descendentes, parece que não tinha TV no Rio Grande do Sul, numa determinada época, né? Então me parece que a brincadeira era realmente quando chegava do trabalho. E aí resultou uma média de filhos, né, Marta? Então me parece que a coisa funcionava, né? Então, brincadeiras à parte, mas era esse o retrato fiel da nossa comunidade na região sul. Vejam vocês que já São Paulo é o estado que mais existe descendentes de italianos, e abrangendo várias regiões. Nós vamos, inclusive, ver aqui, ao passar, antes de falar do Américo Vespúcio, que São Paulo, 9.900.000, segundo o dado estatístico de 2000, para você ter uma ideia, 30% da população. Hoje São Paulo já passa de 40 milhões. No entanto, uns dizem 45, já está passando de 10 milhões de ítalo-brasileiros. Há uma predominância muito forte no interior de São Paulo. A capital é heterogênea. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, se concentra um menor percentual, de 4 a 5% da população do estado do Rio de Janeiro, em torno de 14 milhões, 15 milhões. E vejam vocês, com a mesma área geográfica do Espírito Santo, Rio de Janeiro, tem o dobro, né? O dobro, 10 vezes mais, né? De 1 milhão, 2 milhões e 700, vamos lá, 5 vezes mais, né? Quase 5%. E, no entanto, é o menor percentual, mas um número menor ainda do estado do Espírito Santo. Mas o que predomina, qual é a diferença entre esses dois estados? É a categoria social. No Espírito Santo ainda se fala o dialeto, em várias cidades, e para vocês terem uma ideia, existe a classe, na classificação de A a E, o Espírito Santo ainda tem a classe E. Já o Rio de Janeiro passa a ser uma vitrine cultural e política, a nível de região sudeste, menos que São Paulo, devido ao número populacional. E isso representa uma fatia muito grande politicamente. Por isso que a Argentina, que tem 50% da sua população de italianos, só na capital, ela é predominante. Porque, tanto que a Itália considerava até muito pouco tempo a capital do Brasil. Sabia disso, doutor Caio? Não. Então, para vocês terem uma ideia. E hoje, então, com a política externa, com as representações que o Brasil começou a conquistar, os seus direitos diante da lei que é predominante para todos nós temos agora o direito de votar e ser votado. Pasmem, aqueles que casarem com os italianos e terem seus filhos passam a ter direito. Então é um direito adquirido, não de solo, mas sim de sangue. Bom, o primeiro ciclo, avançando aqui, se deu pela imagem do Américo Vespúcio. Ele simplesmente mapeou o litoral e passou, então, esse mapa para o reinado lá de Portugal. E com isso, ele acabou tendo uma boa percepção do Brasil, mas a cultura imigratória e os ciclos, já nessa questão da navegação, ela já passou a ter, para vocês terem uma ideia, a presença de uma pessoa muito importante nesse cenário.
Esse navegante italiano percorreu cerca de 250 quilômetros de sertão, acompanhado, segundo historiadores, de 30 marinheiros, entre eles portugueses e italianos. Eu vou ler essa parte para não me perder no conto. É muito importante a gente saber como a região dos lagos tem uma importância. Quando eu fui para Búzios, eu achava que só tinha argentinos. Quando eu levantei a comunidade da região dos lagos, eu percebi que 90% daqueles empresários, daqueles moradores, eram ítalo-argentinos. 90% tinham ascendência de italianos. Então, repara o peso dessa imigração no estado do Rio de Janeiro. Isso fomenta o quê, doutor Caio? Economia. Então, a gente vai gerando essa economia. Isso então. Agora, o que é interessante, que após esse grandioso feito, reparem vocês que ele deixou uma guarnição de 24 homens, sendo 12 italianos, dos quais, após determinado tempo, nunca mais se teve notícia. Sabe por quê? Segundo alguns historiadores, possivelmente foram todos devorados por tribos indígenas que realizavam rituais antropofágicos. Isso é uma realidade, sabe por quê? Por isso aqui. Reparam vocês que os povos indígenas, antes da chegada dos europeus, olha o povoado de indígenas. Eles ocupavam todo o Brasil. Então, há polêmicas. Eu fiz uma palestra no primeiro simpósio Rio Búzios sobre esse tema, de uma historiadora. Rapaz, eu quase apanhei. Não porque é isso tal, tem aqui até, né, presença. Mas, no entanto, a história, ela nos dá esse feedback, nos dá essa certeza que o povoado no Brasil era muito, mas muito influente à língua tupi. E vocês vão ver lá na frente por que a nossa língua tem forte presença da cultura italiana em segundo lugar. Vejam vocês. Simplesmente está aqui. Giuseppe Ardorno, essa cultura aqui é sensacional porque esse segundo ciclo que nós já estamos aqui desenhando, ele ocorreu no século XVI e foi marcado por essa pessoa, Giuseppe Ardorno. E foi um marco muito relevante nessa história, porque Estácio de Sá, em 1565, com essa missão de expulsar os remanescentes da ilha de Vieille-Gagnon, ele convidou, porque, na verdade, Teresa Cristina, quando na época do reinado português, ela, por ser filha de rei, né, e ter a influência, acabou fazendo com que 100 italianos de diversas profissões pudessem aqui se instalar e servir à corte portuguesa. No entanto, ele, como visionário, que nós vamos falar um pouquinho dele aqui, ele acabou recebendo Seis Marias. E acabou, então, ele recebendo pelo feito cadê aqui? Tá aqui, no outro slide, que eu vou passar. Ele recebeu de presente o aterro do Flamengo. Aquela área, ele acabou cedendo. Então, a cidade do Rio de Janeiro teve esse feito por esse homem visionário. Então, passando aqui rapidamente, para que vocês possam ter... Eu não passei, né? Estou aqui. Tá aqui, eu falei dele aqui, acabei falando do Giuseppe Ardorno, e ele simplesmente, por ser um visionário, ele acabou recebendo essas terras aqui, inclusive lá de Piratininga e também São Gonçalo. E por que Giuseppe Ardorno tem um peso fundamental? Vocês se lembram, a Leila Diniz, já ouviram falar, né? Vocês sabem por que era chamada Praia do Pepino? Vocês conheciam, né? Ouviram já falar Praia do Pepino? Ele não, né? Você não era. Tem 10 anos, né? Por isso. Você sabe por quê? Porque, segundo algumas histórias, olha que coisa interessante, é curiosidade. A Leila tinha aquele papel de querer fazer nudismo, né? E ela saía, porque aquela praia era muito deserta, né? Então, o que ocorria? Tinha um casal, pasmem, de italianos. E eles faziam umas popetazinhas maravilhosas, umas comidas gostosas. É verdade, Mário? É verdade.
E aí, pelo menos assim, foi passado. E ela, com os amigos dela, que gostavam, fazer lá no dia e tal, falei, vamos, porque era uma casinha, um sapezinho bonito. Eles moravam lá mesmo. E simplesmente andiamo, ela falava em português. Vamos lá na Praia do Pepino. E o Pepino era o nome desse senhor que lá habitava. E ele simplesmente morava lá. E aí ficou conhecido como a Praia do Pepino, São Conrado. Veja, né? É interessante. Viu, historiadora? Falei que ia ser, tem muita coisa boa aí. Bom, então, essas curiosidades fazem a gente começar a perceber como nós temos realmente uma contribuição econômica no estado do Rio de Janeiro. Até com as popetas, viu, doutor Caio? Até com essas comidas maravilhosas aqui. Então, eu, quando era jovem, tive um pretendente que chamava Pepino, a Paula. Uma Pepino, olha, se a gente falar de pretendente com Pepino, alguém sabe, olha, não vão achar que Pepino é aquela... Pepino Cassano. Olha, tá vendo? Já estão aparecendo os pepinos aqui. Não é para fazer salada não, tá? O pepino, na verdade, virou até nome, porque, na verdade, é o diminutivo de Giuseppe. Entendeu? Em espanhol vem o Pepe, né? E aí tem o Pepino, que meu avô, inclusive, era Pepino, mas foi registrado como Pepino, mas era Giuseppe Bottino. Pepino di Capri, esse já está, né, lá em cima. Esse já não come mais popeta, esse aí já... Deixou canções maravilhosas. Muito! Você conhece algumas deles, hein? Você sabe cantar ela? Olha, vai ver esse romantismo, hein? Amanhã é dia dos namorados. Olha, então é mais uma oportunidade de comprar uma gôndola. Tá vendo? Mais uma oportunidade. Bom, gente, então, o que ocorre? Esse homem realmente foi fantástico. Agora, tem um feito maravilhoso aí do Giuseppe Adorno, tá? Porque ele conheceu o padre tanto Anchieta quanto o Manuel de Nóbrega. E ele acabou dando uma contribuição muito, mas muito, muito forte aqui, inclusive com cana-de-açúcar, uma série de coisas. Isso já vem de datas muito, mas muito lá atrás. Então, isso é importante para que a gente possa saber que os italianos contribuíram demais. Essa imigração italiana, realmente, ela tem uma contribuição forte. E nós vamos, numericamente, falar um pouquinho mais lá na frente. Agora, vamos para o terceiro e último, digamos assim, ciclo da permanência desses italianos que aqui não voltaram para a Itália e acabaram realmente enaltecendo a sua história em cada um no seu país, mas no Brasil especialmente e no Rio de Janeiro, obviamente, que é o tema de hoje. Então, o que é importante aqui marcarmos nesse terceiro ciclo? Eu vou aqui passar, eu estou esquecendo de passar, o terceiro ciclo, está aqui. Então, que é para vocês poderem dar uma lidinha aqui enquanto eu falo, porque se eu ler não tem sentido, né? Afinal de contas, são 35 anos aqui já estudando essas questões aqui. Bom, agora vamos entrar nessa questão do ano da independência. E há relações, aliás, há relatos na história que cerca de 100 italianos, como eu falei lá da Teresa Cristina, olha que interessante, 150 mil habitantes, e que 50% dessa população era de escravos. Os italianos também sofreram a escravatura. Eles também passaram por esse momento. Não é na questão só da etnia, da cor, da classe social. Todo imigrante sofreu muito com relação. Nós temos relato de história. Então, o que é importante aqui sabermos é a valorização de cada trabalhador, independente da sua nacionalidade, independente da sua cor, do seu credo. O que é importante aqui valorizarmos todas as culturas, que afinal de contas é um somatório. Você vê a Austrália, você vê a Argentina, vê o Brasil e tantas outras nações que cresceram como os Estados Unidos, se não fossem os imigrantes. Então eu vejo que hoje é um reconhecimento e não só uma valorização. É um reconhecimento como nós, cada um de nós aqui no seu trabalho, não gostaria de ser reconhecido. Esse reconhecimento é que nós temos que dar continuidade. Qual é o pai que não quer ser reconhecido pelo filho? Nós estamos generalizando de uma maneira, né? Não é colocando aqui, porque todas as famílias têm seus problemas, todos nós temos nossos problemas. Quem não tem? Aqui é uma escola.
Não vou querer enveredar pelo lado da parapsicologia, mas do lado racional, do lado da história, do lado daquilo que nós vivemos, vivenciamos. Cada um aqui está lutando, mas cada um aqui tem uma história que, independentemente da sua origem, dá continuidade. E depois, no final, vocês vão ver por que eu estou dizendo isso. Muito bem. Então, diante desse relato, percebe-se que eram pouquíssimos os brasileiros alfabetizados. E já nessa época, a Itália se concentrava, para não me perder aqui, porque eu já estou avançando muita coisa aqui. Estou bastante. Então, vamos lá. Qual é a razão, né, que a gente está falando das imigrações, como eu acabei de dizer, da Argentina, dos Estados Unidos, acabei envolvendo aqui a Austrália. Então, vamos falar agora dentro de uma área do jornalismo, porque nós temos aqui jornalistas. E vejam vocês, pasmem, foi aí que eu fiquei ávido, como os italianos participaram de uma maneira muito, mas muito... Eu queria encontrar a palavra certa, com coragem, mas ainda não é a palavra, por essas razões. Por ser o tema da minha palestra, do meu TCC, eu não poderia deixar aqui também de destacar essa indubitável influência dos jornalistas italianos que se tornaram tão relevantes e influentes na propagação da cultura e na politização da sociedade brasileira. Vejam vocês, já em 1890 nós temos aqui os imigrantes em frente da hospedaria lá do imigrante de São Paulo. Isso aí ninguém tem dúvida, né? Vocês estão vendo aqui. Mas o que me chama a atenção, que a grande colaboração e a permanência de jornalistas italianos se deu aqui no Brasil por diversos jornalistas italianos que contribuíram de uma maneira fantástica. E por ordem cronológica, eu destaco Luigi Rossetti, De Luca Carignon e Luigi Delle Case. Porque são adeptos do movimento da unificação da Itália. E o que seguiu o Giuseppe Mazzini, que está aí, ele realmente foi um idealizador da unificação da Itália. A Itália é mais nova que o Brasil, para vocês terem uma ideia, a nível de nação. Muito mais. Vejam vocês, olha que interessante, né? Porque nós não estamos falando do Império Romano. Nós estamos falando de uma unificação de 20 regiões. E essas 20 regiões, se cada um, como está aqui na frente, que eu vou até avançar para vocês terem uma ideia, os italianos da região de Nápoles, da terra do nosso querido Alfredo Apicella, um orgulho, tá vendo? E cada um tem o seu orgulho. E é por isso que ela é valorizada. No entanto, vejam vocês, quando eu falei de Teresa Cristina, que ela depositou exatamente essa crença de achar que realmente os italianos muito poderiam contribuir, e contribuíram, e Dom Pedro acabou realmente abraçando a ideia, se tornou Carlos Éboli, Farini, essas construções, Obelisco, a Avenida Central, todas foram construídas por italianos, por ítalo-brasileiros, por origem italiana. Todos contribuíram. Então, reparem vocês, né, a contribuição que os italianos no Rio de Janeiro, o fomento econômico que deu exatamente ao nosso estado do Rio de Janeiro. E acabou então, quando eu soube aqui, a terra da Dercy Gonçalves, quem é daqui, olha, tá vendo? Tá aqui também a sua. Então, reparem vocês, tem lá uma origem italiana fantástica. E que muitos hoje, lamentavelmente, nas cidades, algumas cidades da cidade do Rio de Janeiro, não valorizam. Impressionante. Não é para valorizarem, é para reconhecerem. Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer. Como toda cultura tem que ser valorizada, tem que ser prestigiada. Mas como o tema é este de hoje, é para que vocês possam ascender. Principalmente, olha lá, nosso querido Renan, que é um estudante da UERJ. Então é importante ele estar em todos os eventos e estar ávido em conhecer. Por quê? Não se passa isso nas escolas. Reparem vocês, dia 8 de maio é o dia da vitória, onde a FEB venceu a guerra, tirando os italianos daquele caos. Até hoje, as escolas públicas da Itália homenageiam os brasileiros, os pracinhas. E nós aqui, né,
Aqui nada. Aí será que nós estamos certos ou errados? O hino é cantado dos febianos. Tem uma banda de heavy metal da Suécia que tem uma música que chama Cobras Fumantes, que eram os militares da cobra, exatamente. Cobras Fumantes. Olha aí, entende? Homenageando eles. Exatamente. Tem a nossa querida, minha querida ouvinte, a Ailton. Ela, inclusive, o pai dela, né? Ex-combatente. Porque é importante esse seu depoimento também. Então, eu fiz várias reportagens sobre a FEB na Itália em 2017 e justamente preocupada com essa agenda de emburrecimento no mundo inteiro, especialmente aqui no Brasil. A geração de agora, as recentes e as vindouras estão consumindo arte lixo, música lixo, cinema lixo, tudo lixo, e exaltando droga, erotismo, né, erotização, que precocemente crianças estão absorvendo isso. E nas escolas, por incrível que pareça também, isso tem continuidade, tem eco. E nós precisamos lutar mesmo. Eu quero cumprimentar a historiadora aqui, porque em 2015 eu comecei a estudar a genealogia da minha família pelo Family Search, e eu fiz sozinha a cidadania italiana dos meus 2 filhos, minha neta. Então eu sou apaixonada pela Itália, todo mundo sabe, e assim, eu quero contribuir, porque todo o material, todo o conteúdo que eu gravei, eu quero compartilhar com vocês. Que bom, maravilha, porque muito realmente, grato. assim, a gente precisa disso tudo que você está falando, entendeu? Muito grato. E precisamos de você. Muito obrigado. São essas contribuições aí que me dão ainda o incentivo de continuar. E, sim, fala no microfone, por favor, professor. Tem um fato anedótico sobre Teresa Cristina. Fala mais um pouquinho perto. Sobre Teresa Cristina, eu estudei, minha tese de mestrado fez parte disso, das cerâmicas dela, mas Dom Pedro pagava os estudos de Carlos Gomes e queria enviá-lo para continuar os estudos com Wagner. Ela, que todo mundo acha que não é, que era uma mulher ela era napoletana e era uma dona inteira. Uma mulher... Una vera italiana. Exato. Botou o pé no chão e mandou Carlos Gomes para Verdi, né? Giuseppe Verdi. Quando ele se apresentou, começou a trabalhar com Verdi, o Verdi disse só essa frase: Lui comincia dove io sto finendo. Meu Deus, que coisa linda. Essa é só um detalhe histórico. Todos entenderam, né? Todos entenderam, né? Então, repara quantas contribuições, né? Hoje eu estou aqui aprendendo, é importante. Então isso me incentiva. E você vê, Carlos Gomes morreu pobre, sem incentivo, né? Incrível. Mas não é pobre no sentido, porque eu vejo o artista, ele não valoriza o dinheiro, ele valoriza a arte. E a arte foi valorizada a ponto de estarmos aqui falando dele. Isso aqui é fantástico, muito bom. Bom, então dando continuidade aqui, já falando de Teresa Cristina, nosso professor, que é um estudioso em etrusco, arqueologia, tem uma matéria linda, maravilhosa, que vai sair na próxima edição, a edição 44. Vocês não podem perder essa matéria assinada pelo professor Mário Prósperi. Fantástica. Bom, gente, então vamos aqui a essa grande colaboração. Quando eu já falei aqui, olha, só para vocês terem uma ideia, já falei sobre esses dados aqui, de 1 milhão, acabei me adiantando, né? Da Argentina, vou pular. E aqui tem um mapazinho da imigração italiana, onde nós valorizamos aqui a questão da região. Vêneto, como vocês podem ver na cor verde, né? Em segundo, a campanha do nosso querido Alfredo Apicella, que trouxe todos para cá. Não foi, Alfredo? Você trouxe todos napolitanos, né? Não tem mais ninguém lá, né? Sim, aperta aí. Una cosa? Sim, claro. Tem um livro fantástico scritto per un architetto napoletano in Brasile, Architetto di Pace. È una opera che infelizmente não foi muito divulgada, mas eu vou fazer questão para fazer as cópias e mandar para você, porque narra
descreve toda a história, né, dos napolitanos que fizeram ocupações aqui, que contribuíram ao crescimento do país. Maravilhoso. Obrigado. Eu vou aceitar com muito orgulho. Como a gente tem um orgulho muito grande da Teresa Cristina, a gente homenageou mês passado, né, com o cônsul geral, com a Câmara de Comércio, tudo foi em homenagem da Teresa Cristina, foi uma coisa maravilhosa. E voltando ao assunto interessante, Teresa Cristina deu um contributo na arqueologia, trazendo peças de altíssimo valore arqueológico de Pompei, de Herculano, e que deu um impulso grande, enorme, e depositou e deu de doação aqui na Escoscultura. A coleção dela. A coleção Mas dela. o mais importante disso tudo, tinha uma ala, eu estudei no Museu Nacional, tinha uma ala que era só de cerâmicas etruscas, Sim. da cidade de Veio, que é ao norte de Roma, que eram terrenos dela, doados pela tia, pela Maria Cristina, rainha da Sardenha, e tinha sido doado a essa Maria Cristina por uma outra rainha Bourbon francesa. Sim. E esse território todo, Veio, hoje é um subúrbio de Roma, quase. Sim. Tem coisas fantásticas, tudo destruído. Eu consegui tirar, antes que isso acontecesse, em 2018, as fotos e fazer a contagem e preparação em termos cerâmicos de todas as peças, que faz parte do meu mestrado. Essa entrevista vai virar um livro, hein? Mas não, vai bem, né? Vai. Vamos lá. Então vamos continuar. Então, para vocês terem uma ideia, que aqui todo mundo é rico em história, com certeza cada um iria contribuir muito. Mas, seguindo aqui o horário, para a gente seguir essa programação, como vocês podem ver, essa predominância das regiões, nós temos o Vêneto, nós temos a Campania, que é Nápoles, temos a Calábria, que é predominante no Rio de Janeiro. A predominância no Rio de Janeiro são de calabreses. Existe uma razão, vocês sabem por quê? Porque nesses idos, né, dessa terceira imigração, já aqueles imigrantes que desembarcavam não sabendo onde, ou Santos, o Rio de Janeiro, na Argentina, e Fatiama na América, eles não sabiam. Já aqueles que aqui ganharam a vida, fizeram as suas famílias, mandavam vir da Itália os remanescentes. Então, os filhos que lá ficaram, os irmãos e tal. E aí já vinham para o estado ou a cidade a qual já tinham construído pelo menos um grande alicerce. Por isso que no Rio de Janeiro, e muitos daqui foram para São Paulo. Foi por isso que São Paulo também tem uma predominância de calabreses. Tanto que nós temos lá uma associação calabresa forte. Aqui no Rio, lamentavelmente, por ser heterogênea, como eu lhe falei, é dispersa. Mas a colônia italiana, realmente, ela se dá exatamente por regiões. Então, em quarto aqui nós temos a Lombardia, Milão, que também é no norte da Itália, e a Abruzzese, que é simplesmente na região centro de Roma, praticamente. Aqui vocês vão ter, exatamente nessas 20 regiões, há uma predominância somente de 16 regiões, né? Então, como eu falei logo no início, até aqui, ó, 1876, há registro de 1874 a 1920. Esses são os números de italianos nativos, que aí foram perfazendo um maior número de colonização devido à descendência. Foi por isso que houve esse número grande. E eu vou pular, porque isso aí, na verdade, vocês encontram também facilmente na internet. Aqui temos o mapa do Brasil, né, apenas para focar essa região predominante, como eu falei logo no início, onde estariam onde está, na verdade, essa colônia acentuada na região sul e sudeste. São os estados do sul, né, havendo colonização, inclusive de cidades que não falam nem o italiano, a língua de Dante, não é a romana, e nem tampouco falam o português. Ainda falam o dialeto, e principalmente o dialeto de Vêneto, no Rio Grande do Sul, né? Mário, difícil, e é difícil.
Vocês imaginem, por exemplo, tinha... nós vamos falar, porque senão eu vou me adiantar aqui e depois eu vou ficar repetindo. E eu não quero. Aqui existe a predominância, então, das imigrações italianas estaduais e também nos estados e nas regiões. Como eu falei, São Paulo, logo no início, só para que vocês possam ter uma ideia dessa região de São Paulo, como eu lhe falei, do Paraná, com 9.400.000. Reparam os números populacional e percentual na tela. Vocês vão ver exatamente aquilo que eu falei. Agora, a região é importante também porque existem determinados consulados. Por exemplo, nós temos uma embaixada, que ela está em Brasília, e temos 6 consulados, não é isso, Alfredo? Então, esses 6 consulados, eles abrangem hoje exatamente esses estados onde há uma predominância. É por isso que existe uma instituição que é uma anágrafe, que é um registro, onde esses italianos que são reconhecidos, passam a ser italianos, por isso que eu falo italianos, são os filhos, netos, tataranetos, aqueles que de fato comprovam que há o direito de sangue e passam então o direito de votar. Então, devido essa permanência e esse interesse grande dessa divulgação após a novela Terra Nostra, não Itália Nossa, Terra Nostra, ela se deu exatamente esse avanço. Muitas pessoas, inclusive, não sabem dos seus direitos. Agora, o que faz valer um direito? Não podemos esquecer os deveres. Muita gente, por exemplo, eu quero, ser reconhecido. Eu já tive pessoas que tiveram que voltar, porque aos 45 anos não tinham o alistamento militar. Chegando na Itália, sendo cidadão italiano, iam presos. Porque não tinha a documentação. Não é isso, Ricardo? Não é isso, Alfredo? Então, quando começamos a ter conhecimento dos direitos, mas também não sabemos dos deveres, as pessoas... Lá, eu não vou entrar numa polêmica aqui, o interesse, mas existem muitas leis que foram realmente inseridas dentro do contexto, porque a Itália reconheceu, devido à taxa de natalidade ser 0, de fazer com que a Itália fosse enaltecida, vista para o mundo, enxergando que somente os italianos no exterior que estavam enaltecendo a Itália. Como acabou o professor Mário Prost falando. Nem a Itália valoriza algumas culturas, alguns feitos que lá, porque a população, ela também é migratória. Também, existem outros países que estão invadindo a Europa de uma maneira que está cheio, como ele está dizendo, está demais. Então, o problema está exatamente na má distribuição, está naquilo que foi dito aqui, na desvalorização das raízes, não, na valorização da cultura, a qual não mais valorizamos a essência da nossa própria vida, da nossa própria história, que cada um tem uma história. É uma questão de poder, de interesse político. Então temos que combater isso de uma maneira resistente para que não possamos entregar e fazer com que amanhã não sabemos a nossa origem. Reparem vocês, a Itália teve uma campanha há muitos anos de abolirem o dialeto. O que aconteceu? Todos ficaram revoltados, porque eles tinham orgulho, da sua origem. E as escolas passaram a manter algumas regiões a sua língua nativa. E hoje passa a ser obrigação. Está voltando. A valorização da sua origem. Não é da cultura, é da origem. Assim como nós. Porque se nós analisarmos, vamos ver a história dos brasileiros, vamos ver as histórias dos australianos, vamos ver dos argentinos. Elas são miscigenadas, Elas vão sendo misturadas. Então tem que haver essa separação, o reconhecimento, mas não banir nenhuma língua. Mas a história, a cultura tem que permanecer viva. Então é por isso que nós estamos aqui divulgando. Bom, tenho saudade da Itália da lira, daquele tempo. Então eu acho que depois que aqueles países da Europa que entraram para a União Europeia
porque o mundo foi dividido em blocos e a gente sabe qual a finalidade disso. Eu vou falar agora um pouco como administrador. Eu acho que decaiu muito de lá para cá. Eles se arrependeram, porque nós tivemos o mesmo problema. Se lembra da tabela tablita? O Dr. Caio, como um economista, sabe muito bem disso. Foi o que aconteceu, 1 por 1, quando na verdade não devia ser 1 por 1. Isso tudo nós sofremos. A Itália pagou um preço alto. Quando houve a dolarização, veio o euro, a mesma coisa. Então, não vamos entrar porque a economia realmente está dentro do contexto. Mas não é a questão política, porque isso aí foi a questão política. Interesses de um grupo, um bloco poderosíssimo. Então, reparem vocês aqui. Opa, caiu. Por favor. Bom, eu aqui, olha, eu chamei a atenção desses 30 milhões de italianos e ítalo-brasileiros. Obrigado, querido. Que eu não amarrei aqui, mas é só para poder aqui ficar. Eu chamei a atenção aqui de algumas personalidades do cenário político, do cenário cultural. Tá? Nós temos aí vários artistas, várias pessoas que têm origem italiana. Então é só para poder ilustrar, né? Eu só chamo a atenção aqui nesse slide sabe quem está segurando a Júlio Remeda aqui? Hein? Se lembram deles? Se lembra dele? Ricardo sabe, né? Quem era, Ricardo? Fala aí quem é. Fala no microfone, quem era o capitão? Qual era o nome dele? Hein? Deixei de sair justo não, né? Bom, sabe por que eu estou dizendo? Porque há controvérsias em relação àquela taça. A imagem, e tem na revista 23, que o Sbarra, Milton Sbarra, era um jornalista, que ele faleceu, e ele declarou a foto colocada do Júlio Remé era dele. É uma polêmica. Exatamente. Para vocês terem uma ideia, e ele escreveu essa matéria. Ele narrou. Mas aí os historiadores e tal, não vamos mexer nisso e tal. Foi quando aconteceu também um alvo com relação, não é o tema daqui, que também outra instituição, pela história, não quer mexer nos fatos reais. Aí querem permanecer com uma história fake para poder não ferir a suscetibilidade da instituição. Então, reparem vocês que nem tudo é uma verdade. É incrível, né? Então, vamos nós aqui. Por isso temos que estudar bastante. Bom, aqui vem então o fluxo migratório, segundo os dados estatísticos, quando começou, como eu disse para vocês, uns 1874, outros 1876. Só para que vocês possam ter uma ideia, o quanto os italianos, eu quero falar especificamente dos italianos, também tiveram problemas muito, mas muito graves. Muitos graves, né? Inclusive, vivendo em cabeça de porco, hoje chamado não mais de favelas e tal, cortiço. Então, reparem vocês, em vez de solucionar certos problemas, não vamos solucionar. Vamos, né? Eles querem assim, vão dando assim. E aí fica faltando essa estrutura. E hoje são 40% do PIB brasileiro para um monte de italiano. Tá vendo aí? Mais uma informação. Então, queridos, para poder enaltecer aqui a economia, doutor Caio, há uma predominância de uma profissão de italianos. Alguém aqui sabe me dizer qual é essa profissão que é predominante? Já está na tela. Tem o jornaleiro e o pessoal do atacado, do comércio de frutas. Feirante. É isso aí. Peixeiros, pescadores. Agronegócio. Então, para vocês terem uma ideia, é por isso que muitos jornaleiros, as pessoas, né, principalmente os editores, eu, por exemplo, tive vários colegas jornalistas que saíram do JB e me procuraram. Vou contar aqui uma história muito pessoal, que tem a ver com a economia. E esses jornalistas, quando foram simplesmente demitidos pelo JB e outros jornais, eles tiveram uma dificuldade enorme. Qual era a dificuldade? Não era de editar. Editar, está aqui o nosso editor, né? É fácil. O meu querido Drago, você tem facilidade de distribuir o livro em banca de jornais? Fala no microfone. Responde para mim. Joga o microfone para sua boquinha. Isso. Antes da pandemia, a gente conseguia fazer. Levava para onde? Distribuía em quais bancas de jornais? Eu tinha uma pessoa que era dono de várias bancas do Rio Pronto, de Janeiro. você já me respondeu. E era italiano. Você já me respondeu. Criaram a máfia chamada por eles. Não tem nada de máfia. Até porque máfia, alguém sabe dizer o que é máfia?
Alguém se atreva a dizer, vai ganhar um livro. Me empresta esse livro aí, vai ganhar esse livro aqui, ó. Quem respondeu que é máfia, vai ganhar um livro, o Acaso de Roma. Tá aqui. Pode. Então, vamos lá. Na Itália, hoje em dia, tem milhões de máfias. Mas as italianas são 3. Não é isso que eu estou perguntando. O que quer dizer máfia? A palavra em si, eu não sei. Ah, mas o único que vai acertar é o Alfredo Apicella. Não. Mas o... Sabe? Eu só quero responder como respondeu o político, né? A máfia não existe. Ah, a máfia não existe. Você tá igual aquele, Mário, ele tá igual aquela pergunta que fizeram ao Sinatra. O jornalista chegou pro Sinatra e disse assim, afinal, você faz parte da máfia ou não? Eu não sei, eu só dirigi o carro. Eu sei, Mazzini autorizzati furti assassinati. Quase. Me disseram, eu vi isso. Olha, é uma sigla. Eu fui estudar, até então, ninguém vai ser... ele não vale, o celular não vale. Mas, máfia é uma sigla. Quer dizer, morte ai francesi invasori assassini. Morte aos franceses invasores. Sabe por quê? Exatamente. Porque tem a... Você não deixou eu falar, mas a máfia, a Sicília talvez tenha, da Itália, como todo o sul, ela foi invadida por todos. Diz um povo já teve na Sicília. E austríacos, franceses, espanhóis, antes gregos, fenícios, e aí vai. Então, teve um momento que eles já estavam, em bom português, desculpem, de saco cheio de subir todas as infâmias e se criou esse grupo. Esse grupo que tomava conta das próprias leis siciliane. Então era isso. Então eu vou acrescentar, você ganhou, viu, Renan? Foi o mais próximo, você ganhou o livro. Por favor. Pode aqui, olha, tá aqui, você ganhou o livro, foi o mais próximo. Você sabia que aí, vai lá. Você sabia que Prego. Vou contar rapidamente aqui uma historiazinha. A metade deve ser. A metade aí. Então você vai ganhar outra. Ele vai ganhar outra. É o Dom Breno, especialista em máfia. Aí, tá vendo? É especialista aí. Alfredo, achou um parceiro, hein? O Napoleão chegou lá na sua ilha, né? Porque a máfia, exatamente, segundo Morte ai francesi invasor assassino, era uma das ilhas que foi criado o grupo para poder, que eles queriam expulsar os italianos. Né? Os franceses queriam expulsar. Então foi criado esse movimento dos italianos, segundo essa história que eu acabei desenvolvendo por causa do filme, do Poderoso Chefão. Acabei, inclusive no meu TCC, tive que estudar isso aí, me aprofundar um pouquinho. Foi aí que eu conheci um pouquinho dessas histórias. E aí, o Napoleão chegou na ilha e disse assim, voi italiani siete tutti ladri. Aí os italianos responderam, sì, però por una parte. Mas, posso só fazer um comentário? Sim. Eu assisti muitas vezes o filme Poderoso Chefão, então eu tenho isso na cabeça. O que acontece? Nos Estados Unidos, por que a máfia? Porque a comunidade italiana era abandonada, a polícia dos Estados Unidos cagava e andava, desculpa a expressão, e a gente não tinha proteção lá. Então, algum italiano, o cara macho alfa do lugar, eles vão proteger vocês, porque precisava. Ninguém não tinha polícia, não tinha nada. A polícia americana não dava... E parece que essa coisa é tão certa que parece que expandiu pro mundo todo. Carlos, no Brasil foi por esporte. Quem quer aprender mais, veja o filme O Leopardo, que, se eu não me engano, é de Luchino Visconti. Aí você tem a estrutura de como se monta a máfia. Estamos falando do século XVIII, XIX, dos grandes proprietários, terreiros e etc. E tem a série também na Netflix, os Borgias, né? Que é lá do Império Romano, quando começou. A Borgia já é Toscana, já é Renascença total. E olha que são terríveis, hein? Terríveis. Bom, eu vou dar um continuado porque já me mostraram o relógio. Então, olha aqui, só para poder ter uma ideia dessa participação dos italianos jornalistas, como eles realmente compraram muitas brigas e foram fantásticos. Antes mesmo do grande número
botei. Antes mesmo desse fluxo grande migratório dos frades franciscanos, o Anselmo, né, e o Giovanni, eles foram os pioneiros em lançar. Vejam vocês, nós estamos falando de 1874, 1876. Eles lançaram em 1765. Vejam vocês, está aí escrito. O jornal católico La Croce del Sud, em edição bilíngue, quando a corte portuguesa simplesmente proibia a existência de qualquer publicação na colônia. Então, oficialmente, o primeiro jornal italiano editado no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, foi o... Alfredo, como é que se pronuncia a palavra certa? Professor, Liride ou Liride? Ilíade. Perfeito. Esse foi o primeiro... Ilíade. Esse é o primeiro jornal em Não, Ilíada é greco, não? Sim. Ilide é isso aqui. Ilide. Não, mas ele falou Ilide. Com L ou com R? É como está escrito. Vede. Liride, no? Liride italiana. O olhar italiano. Liride, sim. Perfeito? Nós temos dois professores, não vai faltar professor aqui. Então, de qualquer maneira... Eu tinha entendido Ilíade, com L. Esse Liride Italiana foi o primeiro jornal, para vocês terem uma ideia. E ele simplesmente foi proibido porque a colônia portuguesa, nesse caso, né? O jornal católico, lá Le Croce, que era proibido, não permitia, e foi lançado então em 1856 esse primeiro jornal pelo poeta e professor Alessandro Galeno Ravara. A partir então desta data, muitos outros passaram a circular. Foi aí então que nós tivemos esse jornal famosíssimo, La Voce del Popolo, né? Já em 1860, aí circulou por 26 anos, foi um sucesso, principalmente em São Paulo, onde vocês podem ter a comprovação em várias comunidades, como o Círculo Italiano, que divulga, e tantas outras entidades fortes em São Paulo, que hoje, lamentavelmente, elas estão se deteriorando, elas estão acabando por falta dos descendentes de não manter, e também pelas mudanças, né, que nós estamos assistindo. Então aí vem aquela parte da língua italiana, onde há uma forte influência na nossa língua portuguesa. E vejam vocês por quê. Está aí, ó. Segundo Pacheco Júnior, o autor da Gramática Histórica da Língua Portuguesa, das 50 mil palavras contidas no dicionário de Antônio de Moraes Silva, Lisboa, de 1789, verifica-se uma proporção aproximativa de palavras de origem estrangeira na língua portuguesa, destacando qual idioma? O italiano. Está aí, 300 palavras. Em espanhol, 130, o francês, 200 e o alemão, 50. E de origem, obviamente, inclusive tupi, com 400. Então, vejam a influência da cultura italiana em todo o nosso país. Bom, existem algumas frases, né? Facciamo l'America, que todo mundo já ouviu. Esse Facciamo l'America foi aquilo que exatamente eu havia dito. Eles desembarcavam em vários portos, não sabiam para onde, se iam para a Argentina, se iam para Santos, se iam para o Rio de Janeiro. A história é muito triste para muitos, né? Porque não vamos entrar aqui, porque essa é uma outra palestra. Nós temos historiadores fantasticamente, inclusive médicos que desenvolvem muito palestras sobre a trajetória dos italianos que atravessaram o oceano. E que muitos... Opa, obrigado, querido. Obrigado. E que muitos, infelizmente, ficaram no mar. Tá? Então, tá aí uma história triste, mas ao mesmo tempo uma história feliz, porque os italianos fizeram a América, fizeram seus filhos doutores, honraram as suas famílias, né, de uma maneira que pudemos enaltecer as nossas trajetórias, porque eram pessoas simples, se tornaram famosos muitos, não deixaram a simplicidade, honraram seus nomes, seu sobrenome, e, obviamente, aí nós estamos agora aqui fazendo com que haja um reconhecimento. E para finalizar, essa minha conclusão, espero que tenha realmente aqui participado de uma maneira indireta ou diretamente, com a contribuição de um saber. Do saber, porque o conhecimento afugenta a ignorância. A ignorância do não saber
faz com que a gente realmente possa, digamos assim, não ter, né, interesse. E a gente, tendo interesse de estudar, pelo menos as nossas origens, a gente passa a contribuir para um mundo melhor e fazer com que aqueles que vão nos suceder vão valorizar e vão reconhecer o nosso trabalho. Porque eu tenho certeza que todos nós, no fundo da nossa alma, gostaria ao menos de ser reconhecido, né, pelo que a gente faz. Pois não, Marta? Quando eu estava pesquisando a genealogia dos meus filhos, a parte paterna, meu ex-marido, né, que trouxe a cidadania para eles, e eu pesquisei no site Family Search, que é o maior banco de dados de registros civis e paroquiais do mundo, dos Mormons, né, e da Igreja Católica, sobretudo. Então eu fui pesquisar a família paterna, principalmente a do tataravô dos meus filhos, Francesco Mannarino, em Paula. Só que aí, quanto mais eu pesquisava, mais eu descobri. Ele era jornaleiro, ele sofreu um AVC, foi encontrado quase enterrado como indigente. Isso tudo eu descobri pesquisando muito. E aí eu descobri uma história muito interessante que eu convidaria todos vocês a pesquisarem, porque é um mistério até hoje. Na família paterna do tataravô, existia um parente chamado Ettore Majorana. Ettore Majorana, confere? Nessuno lo sa, ma lui è stato forse il precursore dell'energia nucleare. Era un fisico che ha vissuto in Germania poco prima della guerra e poi è diventato un mistero perché lui è tornato in Italia un po' disperato e dicono, perché io ho letto, che lui ha simulato il proprio esperimento e è venuto in Argentina e poi vissuto qui a Rio de Janeiro. Se voi sapete di qualcos'altro, io sono incuriosita di questa storia. Agora, é importante deixar bem claro que todas essas pessoas que vieram e migraram, não era assim, eu vou para a América, eu vou para isso, nada disso. Eles tinham que receber uma coisa chamada Carta de Chiamata, na qual o parente que chamava essa família dava casa, comida e trabalho. Eu digo isso de cadeira porque meu pai e minha mãe emigraram em 48, depois da guerra, para a Argentina separadamente, se conheceram lá, de uma cidade. As cidades deles é 30 quilômetros uma da outra. Papai de Recanati, terra de Leopardi, e mamãe de Coridônia, que é uma coisinha pequenininha. Mas se casaram lá. Papai veio com a mãe e minha mãe veio com a mãe dela. E depois voltaram. Mas aí, Prosperi Ivano foi o fundador da Polvani do Brasil aqui no Rio de Janeiro. Tá? Hoje, eu, graças ao bom Deus, estou indo visitá-lo. Vai fazer 99 em novembro. Que Deus o tenha. Com certeza. Bom, antes de passar a palavra à mesa para tecer os comentários, eu quero agradecer imensamente a participação desse público maravilhoso, que muito contribuiu, mas muito, com este pequeno evento, com essas histórias, que eu tenho certeza que cada um daqui vai poder enaltecer mais ainda nas reportagens, no trabalho que nós vamos editar. Agradecendo muito realmente ao Portal Brim, na presença do Renato, nosso produtor, do Marcos Andrade, da Marcela Frois, todos vocês, eu não vou citar nomes aqui, mas com certeza nós vamos tirar fotos, nós vamos fazer entrevistas, mas eu gostaria, antes de passar a palavra, enaltecer a frase de Homero. É inimigo de si mesmo, do homem, de Deus, quem não ama e não valoriza a própria origem.